Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de créditos, milhas, tudo aquilo que de certa forma envolve o seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, quero trazer para vocês aqui um bate-papo referente à situação atual do Brasil, referente a essa elevação aí do dólar, né, principalmente aí nas últimas semanas, também um pouquinho sobre os gastos públicos, a nossa taxa de juros base, também a inflação. Então vamos tentar fazer um bate-papo bem legal aqui, trazer algum contexto para você, principalmente para você que não é envolvido aí direto nessa questão financeira, mas você tem visto aí notícias de dólar mais caro, de taxa Selic, de investimentos que estão pagando altas taxas de juros e às vezes isso tem te chamado a atenção. Então nesse vídeo eu vou tentar dar uma comentada um pouquinho, né, sobre esses temas e como eles estão relacionados e que de certa forma acaba impactando na nossa vida, na vida do consumidor, no produto que você consome no mercado, na gasolina, né? Então a inflação, a taxa de juros, então tudo isso aqui está um pouquinho envolvido. Então se você gostar desse conteúdo, não se esqueça aí de curtir, se inscrever se você não for inscrito, também compartilhar para amigos e familiares, pois eu tenho certeza que isso pode ajudar muito aí no teu conhecimento e também entender um pouquinho sobre a situação atual do Brasil. Então, pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês de forma bem rápida aqui, vou passar por alguns temas e aí a gente vai discutindo sobre isso, tá? Primeira questão aqui, pessoal, então hoje, dia 30 de outubro, temos uma notícia aí que o dólar se aproxima de 5,80, então uma alta aí no dólar frente ao real, o que faz aí o real ser uma das piores moedas aí nesse último ano. Então, uma situação bem delicada. Esse aumento do dólar, ele tem justificativa, pessoal. Então, de certa forma, isso tudo ele tem relação com a nossa parte fiscal. Então, a forma que a parte fiscal dentro do governo do Brasil tem conduzido essas questões de gasto público, o que prejudica, de certa forma, essa equiparação junto ao dólar. E por quê, pessoal? Tá? Eu vou compartilhar algumas informações com vocês. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Então, se você olhar o gráfico, a gente coloca aqui no último ano, você vê que a partir aqui de abril, maio, a gente teve realmente uma elevação dessa taxa de juros que está diretamente relacionada com a questão do arcabouço fiscal. Então, essa questão, pessoal, do limite de gasto público, ela é super importante para o país. Porque é isso que vai fazer entrar investimento estrangeiro dentro do Brasil e fazer com que a economia do Brasil cresça com dinheiro estrangeiro. Uma vez que dinheiro estrangeiro não entra no Brasil, a gente acaba depreciando o real comparado aí a outras moedas. No nosso caso aqui, o dólar hoje acho que é a moeda mais forte aí do mundo, uma das mais fortes. E se a gente faz essa comparação, a gente vê que o real aqui ele chegou a R$5 lá no começo do ano, no final do ano passado, e agora a gente chegou a 5,80, né? Situação que a gente já passou em agosto, também por volta desses valores, e agora a gente teve novamente essa renovação de alta, batendo lá quase a 5,80. E aqui nessa notícia, pessoal, então a gente até teve informações que o Haddad informou que houve convergência entre o Ministério e a Casa Civil em torno da elaboração de medidas de controle de despesas públicas, tá? E o que significa isso, pessoal? Basicamente, ele diz que estão tentando conversar para diminuir um pouquinho o gasto público, tá? O que significa, pessoal, esse gasto público? Eu vou tentar comentar de forma bem simples, é um assunto um pouco mais denso, tá? Mas basicamente, pessoal, o gasto público, né? Esse gasto fiscal que a gente chama, eles são gastos que o governo faz ou injeta na população através de benefícios. Então é um vale gás que ele gera, é um vale assistência creche, um vale auxílio pescador, um vale auxílio moradia.
Esses benefícios, pessoal, para a sociedade, eles enxergam isso de maneira positiva, né? Porque o governo está entregando ali um valor, um benefício para a população, mas isso tem uma contrapartida, pessoal. Da onde que vem esse dinheiro, né? O governo coloca esse dinheiro na economia, mas com base no que o governo arrecada. E se eu coloco muito benefício, muita questão fiscal, muito auxílio para a população, eu preciso arrecadar mais, né? Então eu preciso arrecadar mais, e aí a gente vê impostos sobre a taxa da blusinha, né? O imposto do pecado. Então a gente vê que o governo, eles vão criando impostos e taxas para arrecadar mais dinheiro, porque estão colocando esses benefícios, né? Esses, de certa forma, dinheiro aí na população, só que eles precisam arrecadar. E aí acaba-se aumentando aí essa parte de contribuição, então aumenta-se impostos e taxas para tentar recuperar esse dinheiro. Um exemplo disso é a própria questão que o Lula falou sobre a isenção do imposto de renda, né? Uma vez que ele quer isentar, aumentar ali a faixa de isenção do imposto de renda, para quem ganha, se não me engano, até R$5.000 vai ter essa isenção, essa receita, pessoal, tem que vir de outro lugar, né? Porque o governo, ele pega esse dinheiro, ele captura esse dinheiro para investir em determinados setores, na área da saúde, na área social, na área da educação, na área policial, e tudo isso, pessoal, ele faz com o dinheiro que ele arrecada através de impostos, através aí desse imposto de renda. E uma vez que eu digo que eu vou isentar uma faixa, eu preciso arrecadar de outra maneira. E aí por isso que ele acaba aumentando as outras faixas, ou cobrando taxa aí dos mais ricos, ou aumentando taxas de forma diretas aí em importação, ou até mesmo para pequenos importadores, ou para nós, pessoas físicas, você vai pagar um imposto maior porque o governo precisa capturar mais dinheiro para conseguir dar conta desse orçamento. E aí qual que é o problema disso, pessoal? O problema a gente vê que as coisas, elas fogem um pouco do controle, e aí o dólar acaba valorizando demais frente ao real. Por quê? Porque o mundo, né, os países estrangeiros, entendem que o Brasil não tem muito controle sobre a dívida pública. Então, a gente tem matérias que indicam a dívida pública ali do Brasil chegando a mais de 80% do PIB. Então, é como se eu tivesse quase ficando no 0 a 0, como se eu não tivesse dinheiro, não conseguisse recuperar dinheiro para pagar ali, ou para investir em educação, em saúde, e acaba não fechando essas contas, tá? A gente tem aqui mais algumas matérias, pessoal, que eu vou trazer para vocês. Então, aqui, ó, a dívida pública do Brasil se aproxima de 80%, 84%, e tem uma previsão de chegar a 90%, segundo analistas, para 2033. Então, é algo bem preocupante, pessoal, quando a gente olha para uma questão um pouquinho mais macro do Brasil. Muitas vezes a gente acaba não enxergando isso e a gente tem reflexos de forma mais transparente em outros lugares. Então, às vezes você vê lá o mercado ficando um pouquinho mais caro, você vê o combustível ficando um pouquinho mais caro, você vê um transporte, um frete ficando mais caro. Por quê, pessoal? Acaba sendo uma consequência disso, tá? Então, uma vez que eu preciso arrecadar, né, como governo, eu preciso arrecadar mais, eu vou aumentar a taxa de importação, eu vou aumentar a taxa de transporte, eu vou criar novas regras, eu vou fazer muitas coisas para eu conseguir captar esse recurso. E onde que isso vai bater? Lá no empresário, lá nas pessoas que têm essas empresas, no agricultor, e aí para produzir isso acaba ficando mais caro e a gente vai ter o aumento de inflação. E aí, além disso tudo, pessoal, a gente tem as questões da taxa de juros. Para tentar controlar tudo isso daqui, o governo tenta aumentar essa taxa de juros para ter investimento estrangeiro, para tornar o Brasil atrativo, tá? Então a gente tem aqui os títulos do Tesouro, pessoal, estão muito altos. Quando você olha isso daqui, você vê título pré-fixado para 2027, 3 anos, pessoal, de investimento, 13% de rentabilidade no ano. 13%, pessoal, em renda fixa no Tesouro aqui é uma coisa muito alta. Então pensa que o governo ele está pagando uma taxa de juros alta por conta dessas questões fiscais que o governo tem feito. E aí, mesmo assim, a gente não tem conseguido atrair investimento estrangeiro. Mesmo o estrangeiro, países estrangeiros não conseguem trazer o dinheiro para o Brasil, mesmo que o Brasil pague 13% de taxa de juros ao ano, o estrangeiro não vem.
porque essa situação do Brasil está tão delicada que não há segurança em trazer o dinheiro para investir no Brasil. Então você olha aqui, taxa pré-fixada para 2027, praticamente 13%. Você vê Tesouro e IPCA, né, mais 6,7%. Então taxas super altas e mesmo assim nós não conseguimos trazer investimento para dentro do Brasil. Aqui, pessoal, o Brasil, um gráfico aqui do mês de julho, se eu não me engano, o Brasil é uma das piores moedas em questão de valorização contra o dólar. A gente perde aqui para países que são, assim, relativamente moedas bem mais fracas, mas você vê que o Brasil está numa situação bem delicada, né, desvalorizando mais de 14% no ano. Então, se a gente olhar agora, possivelmente esses números já mudaram. Então, a moeda do Brasil realmente tem preocupado bastante essas questões, que deixa aí muita gente com atenção e um olhar bem crítico para essa situação. Então é importante a gente entender um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo de maneira mais macro. Então a gente vê que o governo gerou um benefício lá para o pescador, legal, gerou um incentivo, um valor lá para as queimadas, legal, gerou um incentivo aqui para imposto de renda, isentou, legal, mas da onde que sai esse dinheiro, pessoal? Esse dinheiro o governo precisa captar de outros lugares. E aí ele vai aumentar taxa para os empresários, ele vai colocar impostos em importação, ele vai aumentar questões do governo para conseguir arrecadar mais. E aí o que acontece é que lá na ponta, o agricultor, o produtor, a pessoa que importa, o importador, ele vai estar pagando mais caro para o seu produto e a consequência disso é a gente ter a inflação subindo. Então a gente já está com inflação ali próxima de 4,5%, está com uma tendência de alta. O governo ele tenta aumentar a taxa de juros para controlar um pouco isso. Se eu aumento a taxa de juros, eu tento dificultar um pouco o crédito e aí, consequentemente, a inflação ela reduz um pouco. Mas isso não acontece, porque da mesma forma que ele aumenta a taxa de juros, ele também coloca mais incentivo fiscal, ele coloca mais isenção, ele injeta mais dinheiro na população. Então, o consumo ainda continua acontecendo. Então, isso acaba culminando para essa situação de risco Brasil que a gente está vivendo atualmente. Então, muita gente não comenta, muita gente não está atento a isso, mas é uma situação bem importante, pessoal. Então, a gente tem instituições que colocam o Brasil com o país ainda como, assim, não aplicar, não tem grau de investimento aqui dentro do Brasil. Então, o investimento estrangeiro não vem para cá porque a gente não está num grau que possa ser investido. Então, existem agências que dizem se o Brasil é um bom país para se investir, qual é que é a classe, É um A, um B, um C, um A+, e o Brasil ainda não está com uma visão de país qualificado, então a gente precisa controlar um pouco esses gastos, tá? E o que acontece, pessoal, um pouquinho para ainda gerar um maior impacto, é que desde abril, quando teve a questão do arcabouço fiscal, que foi comentado que realmente o governo ia estourar a parte fiscal e ia colocar mais dinheiro na população, e aí o Brasil perdeu muito crédito com isso. Então, depois disso, o governo até tem tentado, o Ministério da Economia, com o Fernando Haddad, ele tem tentado, vamos tentar economizar um pouco aqui, a gente precisa fazer uma determinada ação, a gente vai tentar mitigar isso, mas ao longo desses últimos 6 meses, desde abril, pessoal, até outubro, o que foi dito foi só falado, não teve nenhuma ação efetiva. Então a gente fica com um olhar meio atento para saber até onde vai isso. Por enquanto, o que a gente vê? A gente vê uma taxa de juros alta, mas o Brasil sempre teve uma taxa de juros alta, então ok, ela está um pouco acima, mas ok. A gente vê o mercado de ações, que de certa forma é um reflexo das empresas, de certa forma ainda legal, então num viés ainda de estabilidade, mas a gente tem empresas menores, chamadas small caps, performando um pouco pior, mas de certa forma estável, mas ainda assim a gente tem o risco do Brasil estar com os gastos muito altos e comprometer o PIB do Brasil. Então, eu não consigo arrecadar mais dinheiro para conseguir manter esse gasto público. E é isso que o governo, o Ministério do Fernando Haddad, tem tentado conter, é justamente
entrar no acordo junto com o governo, né, junto com o Lula. Então o Haddad e o Lula, eles têm tentado se conversar e entrar no acordo. Então o Lula, você precisa parar um pouquinho, segurar um pouquinho esses investimentos, porque essa conta não vai fechar. O Brasil não tem como arrecadar esse dinheiro. Então a gente teve reuniões aqui essas últimas semanas para tentar colocar uma PEC, colocar alguma política global que a gente consiga controlar um pouquinho mais isso. Então gerar um corte de gastos para a gente trazer um pouco mais de segurança. E uma vez que a gente consiga realmente concretizar isso, realmente o governo fala, ó, eu vou cortar esse gasto, né? Vou cortar 30 bilhões aqui, que seria um número bom, talvez, para fazer isso, se o governo entrar no acordo num corte maior, né, cogitaram até 50 bilhões, que seria um máximo. Se fizesse isso, com certeza, o Brasil iria elevar bastante aí o seu rating, elevar bastante o seu grau de qualificação perante aos países estrangeiros. E aí a gente conseguiria trazer investimentos para dentro do Brasil, fazendo com que o real se valorizasse, fazendo com que a taxa de juros a gente pudesse reduzir ela e da mesma forma a inflação ficasse controlada. Então a gente precisa de ação agora do governo para ele tomar diretrizes com relação aos gastos. Se não tiver essa diretriz, né, se a gente não conseguir cortar esses gastos, a gente não vai ter como melhorar essa situação e a gente tende a piorar um pouquinho com relação a isso e a gente não consegue saber até onde isso vai. Então é importante a gente entender um pouquinho desse macro para você saber qual é a situação do Brasil e também, como a gente fala aqui no canal sobre investimentos, qual é a melhor maneira de você aplicar. Esse investimento com uma taxa de juros alta, ela é boa? Vale a pena você fazer um investimento? Legal, pode ser uma opção agora. Mas será que se você comprar dólar também não pode ser uma opção? Uma vez que o dólar ele pode ainda passar dos R$6? Então existem várias opções que você precisa analisar e a partir do momento que a gente entende o macro, a gente consegue reduzir para o micro e tomar decisões mais assertivas. Beleza, pessoal? Trouxe esse conteúdo um pouquinho mais denso, sei que é um pouquinho mais chato para muitos, mas eu acho que era importante a gente trazer esse conteúdo que não é muito divulgado, né? Geralmente esse tipo de conteúdo é um pouquinho mais denso, acaba ficando um pouquinho fora, né, desse conteúdo de YouTube e tal, mas eu acho legal, é importante trazer para vocês entenderem, pelo menos de certa forma, né, um pouquinho no detalhe. Eu sei que é muito assunto, muito complicado, mas se ficar dúvida, coloque aí nos comentários, interaja comigo aqui, também lá no Instagram, pode mandar no direct, lá eu respondo bastante vocês, então pode continuar mandando sem nenhum problema, tá? Além disso, não se esqueça aí de curtir, né, compartilhar esse vídeo, se inscrever se você não for inscrito, que tem ajudado bastante aí o nosso canal junto no YouTube, né, com mais de 1000 inscritos aí. Fico muito feliz aí de estar podendo trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.